Olá, gente, tudo bem? Tô aqui de novo no IGTV da minha página. Eu sou o professor Fabiano Lima e hoje eu vim discutir, como foi no vídeo passado, alguns sinais sobre políticas, educacionais. No vídeo passado falamos sobre o direito de educar e o dever de educar, de Estado, e o que também corresponde às famílias. E nesse vídeo agora eu vou trazer uma curiosidade que é sobre um tema que é bastante discutido, tá? No ramo acadêmico, dentro das universidades, dentro da ciência, e da política educacional, e que ao mesmo tempo também gera um pouco de desconhecimento de alguns colegas professores e de alguns gestores também da educação básica, tanto de escolas públicas e particulares. A gente sabe que a carga de estudos às vezes é bem grande e a gente não consegue focar em alguns assuntos. E como eu tive uma experiência de estudar bastante a fundo algumas políticas educacionais, eu faço dessa página aqui uma forma de expandir esse conhecimento e levar para vocês entenderem um pouco mais sobre. Hoje, portanto, nós vamos falar sobre o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Bom, antes de tudo, a gente tem que falar como foi que começou essa ideia do SAEB. Para quem não sabe, o SAEB, gente, ele é um sistema de avaliação da educação. Ele foi criado como uma política, para avaliar políticas educacionais. Bom, ou seja, ele é uma avaliação que estudantes de escolas fazem, para que isso é feito pelo governo federal, e o governo federal colhe esses resultados e transforma esses resultados em indicadores, E hoje em dia eles devolvem esses indicadores em formato de índice também, Que é divulgado pela internet, que é o chamado IDEB, É divulgado também no portal do IDEB e também no site chamado QEDU. Mas pela criação do SAEB, a gente tem todo um processo que ocorreu para a criação e a fundação do SAEB e também de uma lei específica sobre avaliação, E também vamos falar disso também um pouquinho agora. Para a gente compreender um pouco de como foi o processo histórico do SAEB, desde a sua criação e sua implementação, eu pesquisei alguns autores e eu acabei também fazendo uma monografia de conclusão de curso baseado num histórico sobre essas políticas que foram feitas no Brasil, Desde os anos 80, das primeiras iniciativas, até atuais. Até mais ou menos 2013, porque a minha monografia foi defendida em 2017, portanto eu fiz um recorte histórico sobre o tempo presente, discutindo isso como um presentista, como essas políticas de educação, elas geraram um grande debate científico, que acabou pegando argumentos de sociólogos, e também de educadores e historiadores que debatem, e também também teóricos psicólogos também debatem também essas avaliações e como elas chegam até a escola e também como elas foram recebidas também. Bom, a primeira vez que uma avaliação desse tipo, foi aplicada no Brasil foi o SAEP, ainda nos anos 80. O SAEP é o Sistema de Avaliação de Educação do Paraná, E foi uma primeira iniciativa no Brasil de avaliar a educação de um sistema. O estado do Paraná, no final dos anos 80, começou a avaliar a educação e mostrar como as políticas públicas estavam sendo implementadas nas escolas e como estavam sendo recebidas pelos alunos, através de uma avaliação que os alunos faziam e através de um resultado mostrado em forma de números,
tá? Para a gente entender como as avaliações foram implementadas, a gente entender também todo o início delas. Bom, a princípio, a gente sabe que no pós-guerra houve uma iniciativa de países de primeiro mundo de tentar auxiliar financeiramente países que eram considerados subdesenvolvidos, tá? E esses países, eles acabaram ganhando uma grande ajuda econômica desses países para que eles desenvolvessem um nível de equidade na educação básica desses países, tá? A educação básica era considerado, né, naquela época, principalmente a alfabetização e o que hoje seria considerado o ensino fundamental, tá? Hoje está entendido ao que chega hoje a gente chama que é o ensino médio. Ou seja, o objetivo desses países era tentar dar equidade educacional aos países, porque a mão de obra em alguns desses países subdesenvolvidos era muito baixa, porque a maioria do tipo de trabalho desenvolvido nesses países não tinha um trabalho, vamos dizer assim, em massa científico. Precisava-se de vamos dizer assim, de mão de obra que era científica, né, formada em universidades, para trabalhar nas grandes indústrias que estavam chegando nesses países subdesenvolvidos, tá? Principalmente mão de obra que era, vamos dizer assim, científica, como engenheiros, arquitetos, e era necessário então desenvolver a educação de uma forma equânime nesses países. Então, esses países eles vão começar a receber uma grande quantidade de investimentos dessa organização que se chama OCDE, que é a Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Essa organização, que ela tem sede na França, ela tem, se eu não me engano, atualmente a adesão de 31 países de primeiro mundo, e eles ajudam e auxiliam os países subdesenvolvidos a terem condições de equidade na educação. Bom, para desenvolver uma equidade é necessário mostrar em números, de acordo com esses países. Então vão haver uma série de iniciativas mundiais de avaliações de educação, né? A Inglaterra vai começar a avaliar pelo governo inglês também a própria educação, assim também como o Chile aqui na América Latina também vai começar a avaliar a educação também, se eu não me engano, pós anos 70. Bom, e também vai haver iniciativas de avaliação da educação no Brasil, só que no Brasil vai começar após anos 80, tá? E no Brasil, inclusive, com a Constituição criada em 1988, na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vai ter uma lei específica justamente para também confirmar essa ação de avaliar políticas educacionais. Como, por exemplo, o artigo número 9, que é escrito: a União incumbe-se-á de coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Isso no parágrafo 5. No parágrafo 6, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar, ensino fundamental, médio, superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Ou seja, você vai ter um artigo de lei na LDB falando sobre a avaliação da educação. Agora, qual é o argumento que eles utilizam ao colocar a avaliação da educação dentro da lei? Primeiro, nós temos um sistema republicano e democrático também. Então, é democrático que as pessoas entendam como os investimentos na educação chegam e como eles são implementados. E no vídeo passado, a gente falou sobre como é o nosso sistema de educação. Ele é um sistema federativo, porém, funciona com cooperação. Por exemplo, você tem o Fundeb aí, que é uma política federal que coopera com estados e municípios para financiar a educação nesses espaços. Então, a gente vai ter aí a avaliação da educação não só como uma iniciativa
para avaliar como esses investimentos estão chegando e como eles estão sendo implementados e como eles estão chegando em nível de conhecimento nos alunos, mas também vai ter iniciativas de municípios e estados que vão criar suas próprias avaliações em larga escala, que a gente chama isso cientificamente, essas avaliações em larga escala, e também chamadas de avaliação externa, porque vai ter essa necessidade dos municípios. Primeiro, eles vão ter um argumento, um segundo argumento, além do governo federal. Ou seja, não é obrigatório o município e o estado criar uma avaliação própria, né, da educação. Porém, eles podem desenvolver, mas incumbe-se no caso, a União, tá, que incumbe em avaliar a educação, de acordo com o artigo de lei. A cobrança da OCDE sobre os investimentos que chegaram nos países de terceiro mundo ou subdesenvolvidos vão chegar também com iniciativas de avaliação. No Brasil, a gente vai ter a primeira iniciativa, que vai ser o SAEP. Nos anos 80, o SAEP é o Sistema de Avaliação da Educação do Paraná, que vai começar a avaliar a educação naquele estado, tá? Porém, isso vai vir como teste para a criação de um sistema federal. Isso vai ser criado, então, em 1990, nos anos 90, vai ser criado o Sistema de Avaliação da Educação Básica pelo governo federal. E esse sistema, ele vai ser composto de uma avaliação, que no caso o sistema se chama de sistema de avaliação, mas naquela época era uma avaliação só. Isso aí eu vou explicar já. É uma avaliação só naquela época. Era uma avaliação amostral e que só algumas escolas em alguns municípios que eram escolhidas, e escolas estaduais e municipais que eram escolhidas para fazer e privadas também, que eram escolhidas para fazer essas provas, para poder ver como estava o nível de educação dessas escolas. Porém, esses resultados não eram divulgados em nenhum site, tá? Apenas o governo federal se apropriava desses números e começava a discutir que iniciativas iriam ser tomadas para melhorar a infraestrutura de educação em alguns municípios e estados, tá? Foi a partir daí que surgiu também um pouco paralelo o Fundef, como eu falei no vídeo passado, que depois foi evoluído a Fundeb. O SAEB naquela época, tá? Isso antes de 2007, porque 2007 teve mudanças, que eu vou falar já. Quem faziam essas provas eram, no caso, escolas públicas e privadas, eram turmas de alunos que estavam no caso 5º e 9º anos, tá? Do ensino fundamental. E terceiro ano do ensino médio também fazia o SAEB naquela época. Ou seja, você tinha uma avaliação de quem estava saindo do ensino fundamental 1, né, do primeiro ciclo do ensino fundamental, que vai até o 5º ano, e uma outra avaliação do aluno, aquele mesmo aluno fazia lá no 5º ano, alguns anos depois, ele era avaliado quando ele estava no que hoje é o atual 9º ano. Naquela época se chamava, o 5º ano naquela época se chamava 4ª série, e o 9º ano hoje chamava naquela época 8ª série. Então você tinha ali os alunos que faziam a prova no 5º ano, atual 5º ano, e hoje no 9º ano. E esse mesmo aluno que fazia a prova no 5º ano fazia no 9º ano. E essa prova media como esse aluno ganhou conhecimento, tá? Nesse longo do tempo. E lá no 3º ano ele fazia de novo e via o que ele ganhou de mais conhecimento, tá? Nessa avaliação, tá? Ou seja, é uma avaliação que tem críticos, né? Também tem muitas críticas sobre esse sistema de avaliação, e também existe também alguns argumentos científicos favoráveis, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Bom, em 2007 o SAEB ele muda, tá? Ele acaba criando uma segunda avaliação. O SAEB vira um sistema mesmo de avaliação, como é a proposta que foi criada nos anos 90. E o SAEB ele tem essa prova
que continua sendo amostral, que é a prova antiga, e paralela a ela é criada uma nova prova, chamada Prova Brasil. A Prova Brasil, ela é uma prova censitária, tá? Onde alunos de escolas públicas que fazem essa prova, e são alunos de 5º e 9º ano que fazem essa avaliação. Paralelo à criação da Prova Brasil, é criado também um índice chamado IDEB. Esse é o que vai levar umas críticas aí de alguns cientistas da educação, né? O IDEB, ele vai pegar esses resultados da avaliação, tá? Que no caso é a Prova Brasil. O que os alunos, o índice vai fazer, vai pegar um indicador de acertos na avaliação. Essa prova, ela avalia português e matemática. Vai pegar o índice de acertos o indicador de acertos desses alunos e dos alunos que foram fazer a prova, dos acertos que eles tiveram, e vai dividir com o número de alunos desistentes, tá, da escola, tá? Eles vão criar um indicador de alunos desistentes da escola, que abandonam os estudos, e vão fazer dividido com calculado com os alunos que fizeram a prova, com uma nota dos alunos na prova. Esses dois indicadores juntos formam o IDEB. Agora, o que acontece? Por que o IDEB recebe críticas, tá? De alguns professores, de alguns gestores de educação e também de alguns políticos. Primeiro, alguns políticos, né, da educação e alguns professores falam que o IDEB ranqueia a educação. Gente, o IDEB não ranqueia a educação, tá? O IDEB, ele simplesmente é um número que ele serve para que as políticas olhem o que está acontecendo de errado em uma determinada escola. Por exemplo, o que está acontecendo naquela escola que a nota dela, por exemplo, foi muito baixa? Será que é por causa da infraestrutura? Será que é o currículo? Será que é algum problema que está acontecendo didático-pedagógico na escola? Será que é um problema estrutural? Tá, pode acontecer isso, só que isso vai ser recebido com uma forma um pouco pesada pelos professores, pelos cientistas da educação dessa época, alguns cientistas da educação dessa época, né? E atualmente ainda tem essa crítica, porque eles acreditam que isso seja uma política neoliberal. Só que essa política, ela só mostra os números, né? Os indicadores ali e os resultados, tá? Como resultados, só mostram, só divulgam, né? Você vai lá, consulta lá, vai entrar lá no portal do IDEB, ou você entra lá no queedu.org.br, e você coloca lá o nome da escola que você quer pesquisar, você vai estar ali. Você vai ver lá a nota que a escola teve na última avaliação, e se você for olhar o Queedu mais a fundo, aí ele vai ter ali os indicadores de alunos desistentes, vai mostrar que complexidade tem essa escola, por exemplo. Se essa escola é uma escola muito grande, por exemplo, para uma gestão pequena, vai estar lá explicado direitinho. Se essa escola tem aparelhos, vai pegar os dados que são do censo escolar, que é um questionário, que o censo escolar é um censo feito para as escolas, que eles pegam material, quando a Prova Brasil é aplicada na escola, vai um questionário socioeconômico, onde as pessoas respondem esse questionário, e ele é devolvido para essas plataformas e mostrado, para poder mostrar por que também a escola pode ter tido uma nota baixa. Será que é porque os alunos estão aprendendo pouco? Será que é porque esses alunos essa escola tem uma estrutura inadequada para aquele aparelho como um aparelho de ensino? Bom, mas enfim,
O IDEB, gente, ele só divulga notas. Agora, o que muita gente critica e associa é que, por exemplo, existem iniciativas de avaliação em larga escala paralelos, como eu falei, à Prova Brasil, né? Ou o SAEB, no caso. Existem iniciativas paralelas ao SAEB. Só que, como por exemplo, o antigo SAERJ, que tinha aqui no governo do estado do Rio de Janeiro. O SAERJ, ele dava uma bonificação para os professores e para as escolas que iam melhor na prova do SAERJ. O SAERJ tinha a mesma estrutura de prova que tem o SAEB, só que o SAERJ era uma prova aqui do Rio de Janeiro. Só que o que acontecia? Isso causava uma desigualdade imensa nas escolas, né? Por exemplo, alguns estudos científicos apontam que escolas que são localizadas em espaços próximos à favela são escolas que tendem a ter maior evasão escolar, por N fatores, e um deles a violência. E as escolas que são localizadas em lugares de classe média são escolas que são propensas a menor evasão. Aí, quando você calcula o IDEB dessas escolas, por exemplo, o IDEB também leva em consideração a evasão como um dos indicadores. A escola que é da favela tem uma nota mais baixa do que a escola que está num lugar que é de classe média. Então, o IDEB não, gente. O IDEB mostra isso. O SAERJ tinha o IDERJ, que também tinha a mesma lógica de cálculo. Só que, para as escolas que tinham a nota mais alta, os professores recebiam uma bonificação e as escolas recebiam também um retorno também financeiro para desenvolver a sua estrutura. Aí a gente pensa, e as escolas que tinham notas mais baixas? O que aconteciam com essas escolas? Bom, pelo menos, temos também uma outra avaliação aqui no Rio de Janeiro, né? Que era municipal, que avaliava escolas municipais, tá? Aqui no município do Rio de Janeiro, que era a Prova Rio. A Prova Rio também bonificava os funcionários e as escolas, só que as escolas que iam mal no desempenho, elas recebiam uma intervenção municipal. Ia um pessoal da Secretaria Municipal de Educação para conversar com esses gestores e auxiliá-los a criar, né, novas metodologias, melhorar o currículo, criar novas formas de tentar melhorar e chamar os alunos para essas escolas. Porque o problema ainda no Rio de Janeiro, acho que é um problema do Brasil inteiro, que é o que faz as escolas terem uma nota baixa, é a evasão. E como resolver isso como evasão? Aqui no município do Rio e no estado, escolas estaduais e municipais, tiveram uma série de projetos até um tempo atrás que traziam esses alunos para dentro da escola, traziam cada vez mais. Porém, a questão de você ter um índice que coloca uma evasão ali como índice de cálculo e que é uma coisa, essa evasão acaba se tornando um fator para que essa nota da escola caia. Eu acho assim, isso na minha opinião, como de acordo com o que eu estudei fazendo a monografia de conclusão de curso, né, de história baseado no tempo presente e esse tipo de políticas públicas. É um necessário cuidado, olhar a avaliação desses alunos desistentes junto com o desempenho dos alunos. No site do QEDU, você vai ver isso separadinho. Você vai ver como os alunos vão na Prova Brasil, né, em matemática, português ou em outras provas municipais, como aqui na Prova Rio, matemática, português e ciências. E você vai ver esses alunos como eles foram no desempenho da prova e a evasão calculada à parte, né? Mas é necessário de ter um cuidado em como esse número de evasão, tá, pode interferir muito como indicador sobre o indicador de proficiência, de como os alunos estão aprendendo. Porque se a gente for olhar os resultados de todas as escolas municipais e estaduais, né, na Prova Brasil, por exemplo, você vai ver que os resultados de proficiência na Prova Brasil, as escolas têm um resultado até bem alto. Agora, quando o problema é evasão, é mais baixo.
Aí, quando você pega esses dois indicadores, misturam eles num índice só, aí você tem um problema diferente. Porque, por exemplo, a escola que é de favela, isso está provado cientificamente. Uma escola que está localizada perto de uma área de favela e também propensa à violência. Ela tem uma evasão maior, mas os alunos fazem a prova e o resultado dessa prova costuma ser bom. Agora, na escola que é localizada no lugar de classe média, os alunos fazem a prova, só que o índice de desistência não é tão baixo dessas escolas. Então, o que acontece? As escolas acabam tendo uma nota maior do que as escolas que são localizadas em áreas de violência ou de favela. Bom, gente, o SAEB, em 2013, ele também foi ampliado. Além da prova amostral, né, que se chamava ANEB, dentro do SAEB, e da Prova Brasil, também chamada de ANRESC, vai aparecer uma nova avaliação chamada Avaliação Nacional da Alfabetização. É isso? É isso mesmo. Que é a chamada ANA. Ela vai analisar como os alunos de pré-escola estão aprendendo, tá? Aprendendo, no caso, o conhecimento escolar, tá? E vai devolver em formato também de IDEB. A primeira iniciativa de avaliação foi agora, se eu não me engano, no último governo, tá? E agora tá tendo uma polêmica agora para saber se eles vão fazer essa prova ou não, essas crianças. Por que é necessário a continuidade dessa política? Porque, gente, tivemos uma primeira amostragem, né? Amostragem não, porque é uma prova censitária, mas tivemos ali um primeiro resultado de como essas crianças estão aprendendo nas escolas, né? Se alfabetizando nas escolas. E nós temos aí também, agora, como essas crianças agora, se elas melhoraram, né, alguma coisa, ou o que aconteceu com essas escolas. Só dá para saber se essa prova foi aplicada e os resultados foram divulgados. Mas a gente não deve confundir que a prova, a avaliação, né, no caso, a Prova Brasil e o SAEB, eles não causam nenhuma desigualdade, tá? Eu acho, assim, no meu olhar, eles não causam uma desigualdade. Porém, causam um impacto na escola, que é um impacto, o meu professor odeia que eu use essa palavra, mas enfim, não impactam, mas cause alguma consequência na escola, como por exemplo, a mudança da rotina. Quando o pessoal da prova vem avaliar a escola, vem com a prova, né, pra escola, muda totalmente a rotina naquele dia na escola, né? Então isso acaba causando estranhamento de alguns gestores e professores, né? Mas essa prova é importante para a gente ver como tá o desenvolvimento da educação básica no Brasil, tá? Beleza, muita gente é crítica à avaliação, é uma posição que deve ser ouvida democraticamente também, afinal, são as críticas que constroem também as políticas, tá? Porque é o seguinte, a partir das críticas às políticas educacionais que a gente tem ali as coisas, os argumentos sobre as fraquezas que um sistema desses tem. Então, para poder melhorar alguma coisa, é necessário ter a crítica, principalmente. Para alguma política ser melhorada e melhor implementada, é preciso ter uma crítica. Então, é a partir dessa crítica que a gente vai ter uma melhora na educação também. Gente, na minha pesquisa de conclusão de curso, eu pesquisei muitos autores sobre avaliação em larga escala e eu encontrei 2 autores excelentes para serem lidos e estudados, que eles estudam sobre as avaliações. São 2 deles. Um deles é o Luiz Carlos de Freitas, tá? Ele é um professor que ele estuda as avaliações em larga escala. Ele tem uma posição que é a favor de se ter uma avaliação em larga escala
como a Prova Brasil, né? Ou no caso o SAEB. Só que não no formato que o SAEB, né? No caso a Prova Brasil, ele é implementado nas escolas. E ele é muito crítico também às avaliações estaduais e municipais que premiam as escolas e que também causam uma certa diferença, né? No caso, em algumas escolas, tá? E existem autores também muito bons, excelentes. O Luiz Carlos de Freitas é excelente para ser lido, tá? E também tem autores também como a Alicia Bonamino, que é daqui da PUC-Rio. A Alicia Bonamino também tem uma visão crítica também, e porém também a favor também de avaliar a educação, né? Só que ela é a favor de que se mantenham melhorias nas avaliações, para que elas não percam, né, uma linha, né, de raciocínio político. E também tem um outro grande pesquisador que se chama Nigel Bruck, que ele é lá da Universidade Federal de Minas Gerais. O Nigel Bruck, ele também estuda as avaliações em larga escala e ele também traz argumentos sobre como poderiam ser melhorada a avaliação e como ele podia ser melhor ampliada também, né? E como os resultados poderiam ser melhor devolvidos. Um dos trabalhos que o Nigel Bruck, um dos últimos trabalhos que ele desenvolveu foi a criação do custo aluno qualidade. O que era o custo aluno qualidade? Era um sistema que ele estava desenvolvendo junto com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele é um sistema que mostra o nível socioeconômico das escolas e dos alunos, tá? Ele é chamado de CAQ, custo aluno qualidade, e ele estava sendo bem estudado recentemente pelo Nigel Bruck e por vários, tá, cientistas educacionais aqui no Brasil, tá, como uma ferramenta importante para a gente entender como é o socioeconômico das escolas, porque quando você tem ali um indicador socioeconômico, você consegue mais ou menos compreender porque de repente aquela escola teve teve problemas em ser avaliada. Por que aquela escola ela teve uma nota mais baixa? Por que aquela escola ali, que está num lugar que é mais violento, ela tem uma evasão muito grande? O CAQ, de alguma forma, pode explicar algumas coisas, né? Porém, essa política estava para ser implementada, mas ela ficou parada, tá? E estava para ser implementada pelo governo federal anterior a 2016. E essa política ficou parada e não andou, tá? Cientista da educação que a gente também pode estudar, né? Que no caso é o José Francisco Soares. Ele é um dos autores, né, teóricos sobre educação, que ele vai trabalhar junto com o Nigel Bruck, que eu citei agora há pouco, né? Agora no vídeo. E ele vai também falar sobre o CAQ, vai ter uns estudos dele recentes também sobre o CAQ, sobre as avaliações, tá, em larga escala, tá? Ou seja, vocês vão ter aí, com esses 4 autores, tem muitos outros autores, tá? Vocês podem entrar. Se vocês abrirem um artigo, por exemplo, do José Francisco Soares ou do Nigel Bruck, Nigel N-I-G-L-B-R-O-O-K-E. Eu vou deixar escrito aqui no vídeo para vocês, né? Eu vou dar os nomes deles aqui escrito no vídeo para poder facilitar a compreensão para vocês. Mas esses 4 autores, eles vão debater muito sobre isso. E é necessário que vocês vejam também, se vocês lerem algum artigo, vejam os referenciais bibliográficos desses autores. Leiam, deem valor, porque eles são autores cientistas sobre educação. Eles estão o tempo todo debatendo sobre as políticas, o que pode ser tomado, o que pode ser renovado, o que pode ser construído. E políticas educacionais são essenciais para funcionar a educação, não só a pública, mas a educação privada, tá? Então, vejam argumentos desses cientistas, tá? Cientistas da educação, tá bom, gente? Galera,
esse foi um vídeo. Eu espero ter sido um pouco claro, o máximo possível, para vocês entenderem o que é o SAEB, tá? É um tema que é difícil, realmente. Eu passei um tempo estudando para essa monografia de conclusão de curso e realmente é um trabalho que eu precisei mergulhar muito em leituras educacionais, e eu tive que ler também muitos teóricos da história para compreender como fazer um trabalho histórico com esse material que eu fiz, que eu li, tá? Então eu falo para vocês, gente, leiam os referenciais bibliográficos, tá? Leiam rodapés de tudo, leiam tudo, tá? Esses artigos vocês podem encontrar em plataformas como Cielo, né? Esses autores também. O Cielo é uma plataforma que vocês podem encontrar artigos deles. Se vocês colocarem os nomes deles no Cielo, no Cielo, que eu vou deixar o nome do site aqui para vocês vão encontrar trabalhos com esses autores. E deem valor para esses trabalhos, porque eles são cientistas que se esforçaram muito esses anos todos para debater a educação e a qualidade de educação no Brasil. Deem valor para eles. Gente, muito obrigado. Esse foi um vídeo sobre o SAEB, tá? E o meu nome é Fabiano Lima, professor, tá? E é isso, eu sou professor de História e eu tô no mestrado em Educação, então é por isso que eu trago essas novidades para quem quiser acompanhar, e logo mais teremos mais algumas postagens aqui na página. Muito obrigado, tchau, tchau!